Paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Essa escola realmente super importante para a vida de cada crente, de cada servo do Senhor. E desta vez, meus irmãos, nós vamos estudar já a lição 6, que traz como assunto pais zelosos e filhos rebeldes. Então vamos fazer uma relação entre os pais que têm um determinado cuidado, zelo com o ensino da palavra de Deus e também os ensinos da vida prática para seus filhos, mas mesmo assim os seus filhos, eles não conseguem, durante toda a sua vida, conduzir a sua vida de acordo com os conselhos emanados da parte dos seus pais. Então, nosso textuário ele traz o seguinte texto: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Está em Colossenses capítulo 3 e versículo 20. Nossa verdade prática diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual da escolha deles. É claro que é muito importante o papel dos pais na educação, na instrução, na orientação dos seus filhos. Mas nós veremos que isto aí, o papel exercido pelos pais, não tem o condão o poder de anular a individualidade dos filhos, ou seja, eles continuam, quando crescem, tendo a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. E mediante essas escolhas, evidentemente, que vêm as responsabilidades pelas suas condutas, pelos seus atos. É isso que nós vamos estudar em nossa lição. Os objetivos desta lição, então, é apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Então, vamos ter como pano de fundo desta aula a vida, os exemplos da história da família de Sansão, conforme está exarado na Escritura Sagrada. Em segundo lugar, temos como objetivo identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina. E em terceiro, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foram de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida por parte, evidentemente, dos seus pais. Então, nós vamos aprender com a vida, com a história da família de Sansão e através da sua própria vida. Muito bem, meus irmãos, então nós temos muito que aprender com essa lição bíblica que nós estaremos estudando neste domingo. Então, primeiramente, nós temos o seguinte, que a história da família de Sansão se dá num contexto de pressão social, escassez e sofrimento imposto pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século IX a.C. Então, é nesse período em que se insere a nossa história, períodos dos juízes, século IX a.C. Mas muito bem, então, nós vamos diretamente aos nossos tópicos da nossa lição, porque é isso que de fato nos interessa, começar a estudar de que maneira nós vamos aprender com essa história e, evidentemente, aplicarmos no seio da nossa família, porque todo o propósito da revelação divina, todo o propósito do conhecimento de Deus e da sua palavra é, na verdade, para nos instruir, nos educar, para que a gente possa desenvolver uma vida melhor, uma vida de obediência à palavra do Senhor nosso Deus. Então não adianta estudarmos se nós não aplicarmos isso na nossa vida. Então por isso que nós temos que absorver este conhecimento, essas informações, essas orientações da palavra de Deus e aplicar dentro de casa, aplicar com os nossos filhos, aplicar com a nossa esposa, com o nosso esposo e assim sucessivamente melhorarmos enquanto servos de Deus. Muito bem, então o primeiro tópico da nossa lição, ele fala o seguinte, os pais de Sansão. E o primeiro subtópico vai tratar sobre uma situação espiritualmente deplorável.
esse subtópico vai trazer a contextualização daquele período em que vivia a família de Sansão. Qual era a situação de Israel naquele período? O nosso comentarista diz assim: o capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Está no capítulo 13 de Juízes, que é praticamente a base, o fundamento bíblico desse nosso estudo. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Então, a contextualização desse período histórico de Israel, o período dos juízes, é um período bastante conturbado, porque eles já não tinham mais uma liderança nacional. E as lideranças que vão surgir aqui nesse período, de mais ou menos, aproximadamente 300 anos, esse período é um período crítico da vida de Israel, porque eles não têm uma liderança nacional, então vão surgir algumas lideranças regionais, que vez por outra o Senhor vai levantar para vir em socorro do seu povo, em socorro de Israel. Mas a situação deles é crítica porque eles não tendo mais um líder, porque nessa altura Josué já havia falecido, que foi o sucessor de Moisés. Depois disso ficaram os anciãos, e esses anciãos também que preservaram a obediência à palavra de Deus, também eles se foram, morreram. E não se levantou nenhum líder unitário que pudesse unir a nação de Israel e assim pudesse encaminhar o povo em obediência aos mandamentos do Senhor. O capítulo 2 de Juízes, ele demonstra para a gente qual é essa realidade. Então Josué morreu, os anciãos também morreram, e o que é que acontece? A partir do versículo 10, capítulo 2, versículo 10, diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Ou seja, foi congregada no sentido, foram sepultados também, morreram também toda aquela geração que faziam parte, conheciam a Deus e também sabiam um pouco da história de como Deus havia libertado o povo de Israel do Egito com mão forte, com mão poderosa, e tinha trazido eles para a terra prometida. Diz então, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após eles se levantou, e essa geração não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então aqui nós temos um povo que fracassou na educação dos seus filhos e que esses filhos cresceram sem informações, sem conhecimento sobre Deus. Então eles perderam aquele contato, perderam o temor, o respeito, o interesse de adoração, de cultuar a Deus. O que é que acontece com eles? Versículo 11 do capítulo 2. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. 12. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Então, tudo isso consequência da falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento dos ensinos do Senhor, das obras de Deus na sua vida. O versículo 13 diz assim: porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então eles se entregaram ao culto dos deuses pagãos, dos deuses cananeus. E o versículo 14 diz: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Essa era a contextualização, a realidade religiosa, espiritual, moral e política da nação de Israel. Então, aquela nação unida, forte, sob Moisés, sob Josué, que obedecia ao Senhor, já era coisa do passado. E agora estes filhos deles, outra geração, não queria saber de Deus, deixou o Senhor
e se bandeou pelos deuses cananeus, ou seja, daqueles deuses das nações que estavam ao seu derredor. E isso foi triste para eles porque Deus não divide a sua glória, a sua honra com ninguém, e Deus já havia avisado para eles que se eles permanecessem fiéis ao Senhor, eles prosperariam na terra que Deus os deu, para onde Deus os encaminhou, a terra da promessa. Mas se eles não obedecessem à voz do Senhor, se afastassem dos caminhos do Senhor e fossem após outros deuses, o Senhor viria com mão forte sobre eles. E é isso que está acontecendo aqui agora no período dos juízes. Eles deixaram o Senhor e agora vão sofrer na mão das nações inimigas de Israel. Então, vez por outra, quando o povo se arrepende, está sofrendo, não está aguentando o sofrimento, ele vai clamar a Deus. E Deus vai levantar alguém, um líder regional, para liderar um grupo, para poder lutar contra o seu adversário, contra os opressores, como diz a Bíblia, contra os roubadores, porque eles oprimiam tanto que roubavam, inclusive, o fruto da terra, toda a plantação. Então, era esta a situação que Israel estava vivendo nesse período que contextualiza a situação que nós estamos ou vamos estudar nesta lição. Então, é isso que diz a nossa lição. E diz mais: entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu a visita de um anjo do Senhor. Então Israel está vivendo essa depravação espiritual e moral, conforme já foi dito aqui na introdução de Juízes, mas nem todo mundo, evidentemente, que esqueceu de Deus, esqueceu do Senhor. E hoje vamos estudar a história desta família que era temente a Deus. Era uma família piedosa. O subtópico segundo diz, olha, uma mulher agraciada. Diz assim o comentarista: o casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que a Bíblia não revela o nome, ela era estéril, conforme está no versículo 2 do capítulo 13 de Juízes. Diz assim: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. Então nós já vimos durante o estudo desse trimestre algumas mulheres que também eram estéreis, elas não tinham condições de ter filhos, como Sara, a esposa de Abraão, como Rebeca, a esposa de Isaac, e também a gente vai ver na Bíblia a história de Ana, entre outras, como essa daqui, que é a esposa de Manoá, que ela não podia ter filhos. Ela tinha dificuldades, era estéril, como a Bíblia chama. Mas algo de extraordinário, de especial, vai acontecer na vida dessa família. Porque, como diz a Bíblia, eles vão ser agraciados. Aquela mulher vai ser agraciada, porque ela vai receber a visita de um anjo que vai transformar, vai mudar a sua vida e de sua família. Diz assim: o casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa, que era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu. Então, vejam que esse anjo vai aparecer, versículo 3 do capítulo 13, diz assim: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Então, só pela graça e pela misericórdia de Deus, esse milagre pôde acontecer. Alguém que é estéril, alguém que tem a sua madre fechada, não tem condições físicas de ter filho, mas o Senhor, assim como prometeu para Sara, assim como concedeu a bênção para Rebeca, agora esse anjo do Senhor, ele faz promessa para a mulher de Manoá e diz: tu conceberás e terás um filho. E ele vai passar algumas orientações para essa mulher, porque ela vai conceber alguém que é de especial interesse de Deus. Deus tem um plano para a vida desse rapaz. Deus tem um plano na vida dele, tem projetos com ele, tem promessas para ele. Deus quer separá-lo para a sua obra, para o seu ministério. Deus quer santificá-lo.
E é isso que vai acontecer, porque essas orientações que ele vai dar a esta família. O subtópico terceiro diz assim: recebendo orientações divinas. Essas orientações que o anjo vai passar para aquela mulher, para a mulher de Manoá, são orientações sobre quais são os planos de Deus na vida dele e como é que o Senhor quer que aquele casal crie, eduque, instrui o seu filho no caminho do Senhor. Então vejam só que o anjo vai prosseguir essa orientação, ele vai dizer, a partir do versículo 4, primeiramente para ela, ele diz: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então vejam que o Senhor revela para aquela mãe angustiada, aquela mulher angustiada, porque talvez ela desejasse muito ter um filho, e era o sonho de toda mulher hebreia, assim como é que todas as mulheres têm vontade de ser mãe. Então aquela mulher tinha esse sonho, e era muito vergonhoso na época, na história de Israel, que uma mulher não desse luz, não tivesse filho, não desse prole, não desse descendência ao seu marido. Então, por certo, ela vivia angustiada, vivia pedindo, orando para Deus, apesar da Bíblia não revelar isso. Mas a gente sabe que ela com certeza pedia essa bênção para o Senhor. E aí o anjo diz: olha, tu conceberás, darás à luz a um filho, e primeiramente diz para ela: olha, você guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Então, primeiro, ele pede para ela: olha, você que vai ser mãe desse menino, você não pode beber vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque este menino, ele será nazireu de Deus, ou seja, uma pessoa separada para Deus desde o ventre. Então, evidentemente que todas as proibições, todas as vedações que dizem respeito ao nazireado, dizem respeito às pessoas que eram separadas especialmente para Deus, faziam voto de nazireu. Deus, nesse caso aqui, ele já queria, como ele estava separando o menino desde o ventre da sua mãe, então a mãe, a partir da concepção, ela também não poderia tomar bebida forte, tomar nada do vinho, da uva, e nem comer nada imundo, nenhuma comida imunda. Então, esse é o objetivo de Deus, porque ele queria um menino separado desde o ventre da sua mãe. E aí depois ele vai dizer: porque tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Então, esse nosso tópico terceiro, que fala das orientações divinas sobre o nazireado, ele vai dizer o seguinte: que diante dessas orientações que Deus estava dando, consagrando o menino para cumprir um propósito, para cumprir um objetivo especial que Deus estava propondo a ele, então ele queria que ele fosse separado desde o ventre da mãe. E cabia aos seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. E esses requisitos estão em Números, capítulo 6, versículo 13 ao 21. É lá que tem toda essa orientação sobre a lei do nazireado. Então, tudo isso aqui que o anjo fala para aquela mulher, dizendo que ele não pode passar navalha na sua cabeça, ele não pode beber vinho e nada proveniente da uva, e não pode comer coisa imunda, e também não poderia tocar, conforme está em Números, capítulo 6, ele não poderia também tocar em defunto, em pessoas mortas, porque o Senhor queria ele consagrado a Deus, totalmente consagrado. Então é isso que está no nosso subtópico terceiro. Ele diz assim: Sansão não poderia beber vinho ou outra coisa proveniente da uva, bebida forte nenhuma.
não poderia comer coisa considerada imunda, não poderia ter os cabelos cortados e, por fim, não poderia tocar em cadáver ou quaisquer outras coisas que representassem uma quebra do voto de Nazireu. Uma coisa interessante a observar aqui é que, lá no capítulo 6 de Números, que trata sobre a lei do nazireado, o Senhor fala que quando uma pessoa quisesse fazer voto do nazireado, então que começasse a se consagrar ao Senhor, então ele tinha que cumprir determinadas coisas que são exatamente essas que nós estamos falando. Então ele poderia cumprir essa promessa de separação, esse voto de separação para Deus, num determinado período da sua vida. Ele diz, não, eu vou, a partir do dia tal, eu vou fazer um voto com Deus e um voto de nazireado, onde eu vou me santificar para o Senhor. E aí ele teria que cumprir todas essas regras durante o período do seu nazireado. E quando terminasse esse voto, esse período, ele poderia se apresentar ao sumo sacerdote, oferecer ofertas ao Senhor, então também o seu cabelo ia ser cortado e ia, naquele momento, ser extinto esse compromisso. Mas ele cumpriu direitinho esse período. Mas o interessante aqui, na história de Sansão, é que o Senhor é quem determina esse nazireado para Sansão. Ele fala para sua mãe, diz, olha, ele vai ser separado, ele vai ser santificado, então, desde o ventre, então, até o final da sua vida. Então, a vida toda consagrada ao Senhor, porque o Senhor tem um propósito com esse menino. Então, é a vida inteira, e os pais, evidentemente, caberia que eles cumprissem a orientação, a educação, a instrução para que esse menino pudesse cumprir o seu voto de nazireado. Muito bem. Então agora nós estamos já no segundo tópico, o nascimento de Sansão e a sua formação. Como é que ocorre isso? Então, Sansão, ele vai ouvir essa orientação, aliás, a mãe de Sansão vai ouvir a orientação do Senhor. E ela então vai ter esse compromisso de cumprir aquilo que o Senhor está mandando. O primeiro subtópico do tópico 2 diz assim, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Diz assim, conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher que era estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. E também o Espírito Santo, evidentemente, que orientava, guiava, estava sobre ele, para que ele fosse impulsionado para fazer a libertação de Israel. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Então ele nasce, ele cresce, e nós vamos ver isso aqui no subtópico 2 e no 3, como é que acontece esse crescimento e a educação, a formação espiritual, a formação moral de Sansão. E evidentemente que o subtópico 1, que fala já quando ele está grande, está sendo usado pelo Espírito Santo nas ações, nas guerras, nas batalhas de libertação do povo, já é consequência do subtópico 2, do subtópico 3 da nossa lição. Inclusive deveria estar depois e não em primeiro. Mas tudo bem. Então, no subtópico 2, nós temos o seguinte, a família de Sansão. Como era esta família? Então diz assim, o menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes do relacionamento dos pais de Sansão, podemos inferir que, primeiro, Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança, ou seja, de fidelidade e profunda piedade. O contexto do capítulo 13 traz para a gente essas inferências, essas informações de que realmente aquele casal, como já falamos, apesar de viverem numa sociedade corrompida moralmente e espiritualmente, mas eles eram um casal que obedecia a Deus, que temia ao Senhor, que servia ao Senhor, que desenvolvia uma vida piedosa diante de Deus e diante da sociedade daquela época. Primeiro, na letra A ele diz, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Então, nós estamos tratando aqui das inferências. O que é que nos leva a crer que aquela família era uma família piedosa?
Era uma família temente a Deus. Era uma família que vivia de maneira harmoniosa, que vivia uma relação de fidelidade, de intimidade, de cumplicidade entre eles, porque eles realmente tinham uma vida em comum, eles viviam em harmonia. Então, quais são essas evidências? Primeiro, a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele, com seu esposo, a respeito do anjo. Isso aqui está no texto bíblico. Então, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 6. Depois que o anjo conta para ela a novidade de que ela vai ter filho e diz para ela quais são os cuidados que ela deve ter com o menino, o que é que acontece no versículo 6? Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Ela conta então ao seu marido. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até a sua morte. Então, ou seja, ela recebe a mensagem do anjo, conforme ele faz a previsão da bênção que eles vão receber, e ela imediatamente não titubeou, não teve nenhuma dúvida, ela deveria compartilhar essa mensagem, essa palavra, essa informação com seu marido. Então ela conta para ele. Então isso demonstra que ela tinha total confiança nele. Eles viviam em harmonia. E o que é que acontece na sequência, na letra B? Manoá orou insistentemente pedindo orientação de como criar criança. Então, uma vez que o Manoá ouviu essa palavra da mulher, que o anjo lhe apareceu, que lhe fez promessa e disse que o menino seria nazireu, seria separado para Deus, desde o ventre materno, Manoá, versículo 8, do capítulo 13 de Juízes. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então Manoá não só ouviu as palavras da sua esposa, como acreditou nela, não desconfiou de nada, mas acreditou, recebeu aquela palavra, se alegrou com isso. E aí ficou preocupado, porque a responsabilidade deles era muito grande na criação do menino. Então ele roga a Deus, ora instantemente ao Senhor, dizendo: Senhor, permite que esse anjo que veio, que visitou, que fez promessa à minha esposa, que ele se apresente de novo a nós, para que ele nos ajude, nos oriente como nós devemos criar esse menino. Então, uma coisa interessante aqui, meus irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, é que esse casal temente a Deus e querendo fazer a sua vontade, querendo cumprir os desígnios de Deus, eles então não tomaram iniciativa própria, como nós vimos na primeira lição, tipo assim, o casal quando ele age por conta própria, ele decide as coisas sem consultar o Senhor. Esse casal aqui não. Ele está preocupado em fazer a vontade de Deus e quer que dê tudo certo na vida do seu filho. Então eles querem orientação divina. Então ele faz essa oração, Manoá, pedindo que o anjo volte novamente para poder orientá-los. E o versículo 9 diz que Deus ouviu a oração de Manoá. O anjo de Deus veio outra vez à mulher e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido, Manoá. Então vejam, Manoá ora, pede a Deus que o anjo venha, e ele veio. Só que ele veio quando a mulher estava no campo, Manoá estava na casa. Só que acontece, quando o anjo aparece, a mulher também não teve dúvida. Ela disse: não, eu estou só aqui no campo, mas eu preciso que o meu esposo acompanhe esta conversa, porque ele quer muito
conhecer o anjo, ele quer ouvir essas orientações diretamente do anjo, de Deus. Então ela corre, versículo 10, apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou ao seu marido e disse-lhe, eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu novamente. Então ela conta para ele, ela deve ter dito para o anjo, olha, fica aqui um pouco, que eu vou buscar o meu marido. Não vá embora, porque eu quero que o meu marido te veja, fale contigo e que tu fale com ele. Então ela se apressa, corre lá, fala a Manoá. Diz o versículo 11, então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe, és tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse ele, eu sou. Então disse Manoá ao anjo, cumpram-se as tuas palavras. Né? Ele acreditou nessa palavra, ele sabia que aquele homem era um homem de Deus. Então lhe cumpram-se as tuas palavras, mas nos diz qual será o modo de viver e serviço do menino. Nos orienta, mostra o caminho, porque nós queremos fazer a vontade de Deus. Então essa é a característica de uma família que teme a Deus. Uma família piedosa, que está disponível para fazer a vontade do Senhor. Ela quer fazer, mas pode ser que não saiba como. Então ela pede ajuda para Deus. E assim deve acontecer na nossa vida prática, na nossa casa, no nosso lar. Então nós queremos fazer a vontade de Deus, primeiramente nós temos que nos perguntar isso, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos servir ao Senhor, como disse o Josué ao povo de Israel, que estava meio titubeando sobre servir a Deus, cultuar outros deuses. Ele disse, olha, decidam agora se vocês querem servir aos deuses dos vossos pais que serviram no Egito, aos deuses aqui dos povos que rodeiam Canaã, dos cananeus, ou vocês querem servir ao Senhor vosso Deus que lhe tirou com mão forte do Egito. E Josué disse logo, quero dizer uma coisa para vocês. Fiquem certos disso. Eu e a minha casa já estamos decididos. Nós vamos servir ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Então, da mesma maneira, nós devemos fazer nossa casa. Decidir, nós queremos servir ao Senhor? E eu creio que sim, essa deve ser a sua resposta. Servir ao Senhor juntamente com a sua família? Então, se você quer servir ao Senhor, você tem que conhecer qual é a vontade do Senhor para a sua vida, como fez Manoá. Eu quero te servir, eu quero ser útil à tua casa, eu quero fazer a tua vontade. Mas como é que eu faço? Como é que eu faço para criar esse menino? E o anjo vai dizer, repetir as palavras que já tinha dito a mulher, vai repetir a partir do versículo 13, e disse o anjo do Senhor a Manoá, de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. E aí o diálogo vai prosseguir, mas o anjo repete para ele, diz, olha, se vocês querem saber como é, então estou dizendo para vocês, façam isso, guardem isso, tanto a mulher quanto a criança após nascer. Não beba vinho, nada da vide. E aí, eles então, de posse dessa informação, desse conhecimento, que aí é o mesmo conhecimento que nós temos que buscar. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que conhecer então qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família. Como é que a gente descobre isso? Primeiro, através da palavra do Senhor nosso Deus, que aqui está o manual, a nossa regra de fé. A palavra de Deus se revela através da Escritura Sagrada. Então, se nós queremos saber a vontade de Deus, primeiramente vamos estudar, vamos ler a palavra do Senhor para conhecer qual é a sua vontade. Se ainda resta dúvida, ore a Deus e peça a Ele orientação para você poder fazer a sua vontade. É isso que nós devemos fazer para servir ao Senhor nosso Deus conforme o Senhor quer. Então, aquele casal pediu orientação, o Senhor deu orientação para ele. Outra coisa que também demonstra essa unidade, que quando eles descobrem, sentem que é o Senhor, eles querem oferecer um sacrifício ao Senhor. Vão fazer um sacrifício a Deus.
e eles oferecem aquele sacrifício ao Senhor. E quando, depois que a fumaça está subindo daquele sacrifício, eles percebem que o anjo do Senhor, ele vai subir junto com a fumaça. Mas antes disso, ele tinha dito para eles, ele queria saber qual era o nome daquela pessoa. E ele disse, por que pergunta o meu nome se é maravilhoso? Então, se identificando com o Senhor, aquele anjo era divino. Então, eles percebem, aquele casal percebe o anjo do Senhor subindo. Então, isto é muito bom. Então, por isso, aquela família, a família de Sansão, uma família temerosa, uma família que estava realmente diante de Deus para fazer a sua vontade. Então, nós também devemos fazer a vontade de Deus, devemos procurar conhecer e fazer a sua vontade, e aí também nos esmerar para dar essa formação aos nossos filhos. O subtópico terceiro, do tópico 2, nós temos a formação de Sansão. Então, o que é que nós temos aqui? Pela citação da trajetória de fé dos seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Então, o que é que a gente pode inferir do que nós já vimos aqui? O casal com a vida piedosa que era, e que eles queriam saber qual era a vontade de Deus para poder praticar, para poder fazer. O que é que vocês acham? Eles ensinaram Sansão no caminho em que deveria andar, ensinaram para ele todas as regras do nazireado, da separação, da santificação, ensinaram para ele como ele deveria se portar, que não deveria ser dado ao vinho, não deveria comer coisa imunda, não deveria passar navalha na sua cabeça. Com certeza, eles ensinaram tudo isso para Sansão. Eles criaram esse menino no temor e na obediência da palavra de Deus. É isso que está na nossa lição. Então, na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado. Então, ele observou desde criança, os pais ensinaram, enquanto os pais tinham autoridade sobre ele, ensinaram e conservaram ele fiel ao Senhor, seu Deus, e mantendo seu voto de nazireu, voto de alguém separado para Deus. Vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Então ele é conservado aí. Tanto é que agora sim o tópico primeiro, o subtópico primeiro, que nós temos, que ele diz, olha, ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Isso a gente vai notar já aqui no capítulo 13, versículo 24, que depois que eles se despedem do anjo, o que é que vai acontecer? Na data apropriada, diz assim, depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Então aqui está a prova de que o menino foi crescendo, recebendo instrução dos pais, orientação, temendo a Deus, obedecendo ao Senhor. O menino cresceu e o Senhor abençoou aquele menino, abençoou aquele adolescente, abençoou aquele jovem. E diz o versículo 25, e o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Ou seja, ele cresce e o Espírito de Deus começa a usá-lo para aquele ministério que o Senhor tinha preparado aquele rapaz. Então começa a usá-lo para libertar o povo de Israel. Então acredito pelas evidências da palavra de Deus, que Manoá e sua esposa cumpriram perfeitamente o papel de pais na orientação, na educação, fazendo com que aquele menino temesse ao Senhor, cultuasse a Deus e o servisse. E chegou em fase adulta servindo ao Senhor. Mas vai acontecer que ele progressivamente vai se afastar dos caminhos do Senhor. Diz aqui na nossa lição, subtópico terceiro, aqui no meio, mas seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriram os papéis esperados de pais para aquele contexto. Então, eles fizeram a parte deles, educaram o menino, já vimos. Infelizmente, veremos que Sansão
teve fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor. Né? Mais adiante, Sansão vai quebrar o voto do nazireado, né? Vai quebrar esse compromisso que o Senhor tinha feito com ele. Então a conclusão aqui desse tópico diz, olha, o que mostra que há pais zelosos que ensinam seus filhos no caminho em que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem caminhos opostos. Né? Isso é comum acontecer. Ou seja, muitos pais, eles educam seus filhos, ensinam, até onde tem o poder de ensinar, eles conseguem educar e instruir seus filhos. Mas muitas vezes, esses meninos ou essas meninas, após ganhar uma certa idade, de adolescente, de jovem, chegando adulto, às vezes querem resolver da sua própria maneira e acabam esquecendo, ignorando as orientações, os conselhos dos seus pais, às vezes influenciado pelas amizades de pessoas que não comungam a nossa fé, não acreditam em Deus, às vezes também influenciados pelas mídias sociais, pela televisão, pela internet. E aí essas pessoas dizem que às vezes é antiquado, olha, seu pai está errado, sua mãe está errada, porque você não deveria ser dessa forma, você deveria ser como a maioria dos jovens são, enfim. Então são muitas fontes de influências, e a maioria delas negativas, que tentam desencaminhar o jovem, o adolescente, para o caminho que não é o caminho do Senhor. Então, por conta disso, às vezes o jovem então esquece, ignora a orientação dos pais e segue os seus próprios caminhos, né? Se tornam rebeldes, desobedientes aos seus pais, mas na maioria das vezes vai se dar mal lá na frente, porque o pai, a mãe, sempre querem o melhor para os seus filhos. Sempre desejam o bem, desejam a felicidade, a saúde, a prosperidade para os seus filhos, e às vezes os filhos, não quero saber, vou seguir o meu próprio pensamento, minhas próprias ideias. E é aí que acontece tudo isso. Então, diz aqui, por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade diante de Deus é individual. Tá? Então, claro que os pais têm responsabilidade durante o período de formação do caráter e da personalidade da criança, mas quando ela já tem idade própria para tomar as suas próprias decisões, ela diz, eu não aceito, não quero dessa forma, então ela vai arcar com as suas responsabilidades, porque é isso que está na Bíblia Sagrada, no capítulo 18 de Ezequiel, versículo 20, a mensagem da palavra de Deus é essa, a alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, cada um tem liberdade de escolha, de fazer o que bem entender da sua vida. Mas, por conta dessa liberdade, também tem a responsabilidade de arcar com as consequências de seus atos, de suas atitudes, se elas não forem boas, se elas prejudicarem alguém, prejudicarem a sua própria vida, a vida de alguém, ou então a vida do próprio que está cometendo esses fatos, principalmente diante de Deus, que, como nós todos sabemos, Deus nos criou para este mundo aqui num período, mas a vida permanente que Deus tem preparado para nós é no céu. Então é para lá que é o nosso destino, mas depende da nossa conduta, da nossa prática de vida aqui na Terra. Então, a salvação é individual, portanto, jovens, meninos, adolescentes, têm que ter responsabilidade, fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto, e principalmente seguir os conselhos dos seus pais, que isso é muito bom, e a Bíblia diz que ainda prolonga a nossa vida. Muito bem. Tópico terceiro, a fraqueza de caráter de Sansão. Então, nós já estamos caminhando para o encerramento dessa nossa aula, e aqui o terceiro tópico. Então, no primeiro subtópico, diz assim, Sansão subestimou o poder do inimigo. De que maneira Sansão subestimou o poder do inimigo? Diz assim, Sansão sabia da unção que estava sobre ele
a sua vida para vencer seus inimigos. Então Deus deu o Espírito Santo, derramou sobre ele o Espírito Santo que o impulsionava e dava força, uma força extraordinária. E ele vencia os inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus. E ele, simplesmente, com uma queixada de jumento, derrota todos eles. E outra vez matou um filho de leão, rasgando pelo meio, porque ele se encontrou com ele e ele partiu para cima de Sansão. Então Sansão conseguiu vencer aquele leão, com a força extraordinária que ele tinha. Mas isso era um perigo, porque se a pessoa que recebe determinado poder, determinada força ministerial ou em qualquer outra área, ele pode de repente pensar que aquilo é dele mesmo, que a honra é sua. E nesse caso aqui, a honra é dada por Deus, a força é dada por Deus, pelo Espírito de Deus. Então ele precisava ter isso sempre em mente, que é Deus que dá a força, enquanto ele estivesse fiel ao Senhor. Então, esse cuidado ele deveria ter. A nossa lição diz assim: Sansão foi acostumando-se com a vitória sobre os inimigos, até que mais tarde ele será vítima dessa subestimação. Subestimava os inimigos, mas também ele começou a subestimar o relacionamento dele com Deus. Subestimar a força e o poder de Deus que estava sobre a sua vida. E ele vai fraquejar por causa disso. Diz assim, não por acaso o apóstolo Pedro alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Então Sansão vai ser traído pelo inimigo, que vai providenciar, vai colocar pessoas ao redor dele para poder dar o laço, para poder fazer com que ele fracasse em seu ministério, nos desígnios que Deus tinha preparado para ele. Então, tudo que Deus quer fazer, Deus faz na vida do cristão, na vida do seu servo. Mas ele tem que ser vigilante para não permitir, porque a Bíblia diz que o diabo está em derredor, procurando alguma maneira que possa destruir esses planos, que possa tragar os filhos de Deus. Então, nesse caso, Satanás vai providenciar armadilhas para Sansão. E aí o apóstolo Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer só uma oportunidade. Então, por isso, devemos ser vigilantes para não deixar Satanás nos tirar do plano de Deus, para que a gente consiga fazer a obra do Senhor, fazer aquilo que Deus quer que a gente faça para Ele. E diz mais assim: infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas, ignoram as experiências dos pais. Então, os filhos vão ganhando maturidade e aí, de repente, pensam: não preciso mais da orientação, dos conselhos dos meus pais. E abandonam, ignoram. Isso é ruim. Subtópico 2, a presunção de Sansão. Diz assim: visto que o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego. Este levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus e não dele próprio, Sua atitude rebelde, presunçosa, o levou a não dar o primeiro lugar ao Senhor, passando a buscar prazer, ociosidade e luxúria. Ele vai caminhar para a sua derrocada através dessa presunção. Ele se sentia muito poderoso, que podia tudo. E às vezes esse é um erro. Às vezes a pessoa tem um cargo, tem um determinado poder, ganha uma determinada liderança, e as pessoas às vezes têm que obedecer, têm que segui-lo, e aí ele pode imaginar que agora isso tudo é ele que está realizando, e não foi dado por Deus aquela honra, aquele cargo, aquela bênção, aquela prosperidade. De repente ele acha que ele é o Todo-Poderoso. E aí isso é o começo do fim, porque nós precisamos ter humildade,
obedecer e ser grato a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida. E nesse caso aqui, Sansão, ele por ser presunçoso, por seu ego tomar conta dele, de repente agora ele achou que podia tudo. Poderia ter as mulheres que ele quisesse. E aí, o primeiro caso está no capítulo 14, que ele encontra uma mulher lá em Tímina, uma cidade dos filisteus, e aí ele olha para uma mulher e deseja ela. E ele diz para os seus pais, olha, eu quero que tome essa mulher como minha esposa. Eles dizem, mas meu filho, no meio dos teus irmãos, será que no meio dos teus irmãos não tem uma mulher que você possa tomá-la como esposa? Ou então no meio do nosso povo? Ele disse, não, mas eu quero essa mulher. Por quê? Porque eu gosto dela, eu gostei dela. Então, ele praticamente não obedece os conselhos dos seus pais e faz com que os seus pais vão até a casa dos pais daquela moça e tomem ela em casamento. Ou seja, ele começou então a, por conta das suas paixões, das suas concupiscências, ignorar a vontade, o desejo de bem dos seus pais. E aí começa essa situação e a gente vai ver que este casamento continua essa situação porque ele percebe que pode tudo por conta dessa sua força. E aí no capítulo 16, foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Outra situação. Então chegou, viu a prostituta, então começou a ter relacionamento com ela. E isso lá fez com que atraísse a atenção dos filisteus e eles cercaram a casa. Depois ele sai de lá à noite, arranca o portão de Gaza, leva até o monte. Mas eles estão sempre de olho porque eles queriam encontrar o ponto fraco de Sansão. Então, essa situação aí que ele se desvia do caminho com relação aos sentimentos, a questão das paixões, das concupiscências, é a brecha, é a porta que Satanás estava querendo que ele abrisse para ele poder armar a sua cilada para ele. Então vai ser através desse ponto fraco de Sansão que ele vai permitir que o inimigo corte, atrapalhe os planos de Deus na sua vida. No capítulo 16 ainda, no versículo 4, diz assim, depois disto aconteceu que se afeiçoou uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então ele se apaixona por ela e aí não quer saber de outra coisa, quer saber de estar com ela. Mas como ela não era israelita, então os inimigos, os príncipes filisteus, então descobrem isso, é aquilo que está acontecendo, então eles vão até ela, prometem dinheiro para que ela traia Sansão e entregue, descubra o segredo dele sobre a sua força. E aí ela vai fazer várias investidas para tentar descobrir esse segredo, até que ele, não suportando mais tamanha insistência, ele vai dizer para ela o que é que acontece. Versículo 17 do capítulo 16, diz assim, descobriu-lhe todo o seu coração e lhe disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Então ele entrega um segredo que era um segredo entre ele e Deus, entre sua família e Deus. E aí ele conta para ela que ele é separado para Deus e que na sua cabeça não pode passar navalha alguma. E apesar de a força não estar no cabelo, mas no compromisso dele com Deus, mas de qualquer maneira o corte do cabelo quebraria este compromisso. E foi isso que aconteceu, porque ela comunica aos príncipes filisteus e eles então mandam uma tropa para lá e quando ele dorme eles cortam o cabelo dele. E aí eles vêm sobre ele, lançam mão dele e ele tenta reagir pensando que ainda tem a força, pensando que Deus ainda está com ele, mas Deus tinha retirado o seu espírito dele. E aí eles tomam ele, amarram e acontece o pior, que eles arrancam-lhe os olhos, deixam ele cego. Tudo por conta da brecha que ele deixou, abriu esse espaço para o inimigo, para o adversário, através das suas paixões, das suas fraquezas espirituais. Então ele
desobedeceu os conselhos dos seus pais e seguiu os conselhos, digamos assim, das suas emoções, das suas paixões e concupiscências. Então, no terceiro subtópico, nós temos manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Então, isso tudo acontece nessas fases que nós estamos dizendo. Ele pensou que podia tudo e que podia, foi vendo os seus limites e tal, se envolvendo com essas mulheres, e aí encontrou uma que o inimigo usou ela para poder cortar, tirar dele o propósito, os desígnios de Deus. E isso vai acontecer porque ele realmente não consegue permanecer fiel ao Senhor, quebra o seu voto de nazireado, e aí a vida dele realmente, do alto que estava, desce ladeira abaixo, e aí tudo de ruim acontece na vida dele. E no final, é claro que ele vai se arrepender, ele se arrepende, e ele ora ao Senhor, pede misericórdia de Deus no final da sua vida, e pede para o Senhor mais uma vez dar a ele a sua força. E ele, aproveitando um momento de festa dos príncipes filisteus, dentro do templo, de uma casa, de um castelo muito grande, então ele pede para Deus a força, e sentindo que Deus novamente entrou nele, ele pede para ser levado até as duas colunas principais daquele templo, e ele então pede a Deus e força aquelas duas colunas, e ele derruba aquela casa toda em cima dos filisteus. E ele disse assim, essa palavra, disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que matara na sua vida. Então ele conseguiu destruir os seus inimigos que lhe tinham feito mal ali naquela ocasião. Então, esse jovem, que poderia ter uma vida ainda muito longa, ele encurtou a sua vida por conta de desobedecer a Deus e desobedecer o conselho dos seus pais. O que ocorre? Mas ele, como tinha sido bem educado desde criança, ensinado, mesmo que ele tenha caído, mesmo que ele tenha pecado, mas ele, antes de morrer, se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros, pediu perdão para Deus, se reconciliou com o Senhor. Então, por isso a importância de ensinarmos a criança, nossos filhos, no caminho do Senhor, no caminho em que deve andar. E mesmo que ele venha em algum momento fracassar, mas ele vai sempre estar se lembrando do compromisso dele com Deus. E é possível que se arrependa. Volte para os caminhos do Senhor, que esse é o desejo de Deus, que todos voltem ao caminho do Senhor. Então, muitos filhos se desviam, se afastam dos conselhos dos pais e do caminho do Senhor. Mas nós devemos ter fé, não desistir dos nossos filhos, continuar orando por eles, continuar ensinando eles, mostrando o caminho do Senhor. Porque uma hora dessas a verdade vai falar forte no seu coração, e ele vai retornar para o caminho do Senhor. Então, esse é o objetivo da nossa lição, não é tratar inteiramente sobre todos os detalhes da vida de Sansão, mas mostrar que a família dele, os pais deles, o criaram bem criado, obedeceram a Deus, foram temerosos a Deus, ensinaram a palavra do Senhor, mas que, a partir da vida adulta, ele tomou as suas próprias iniciativas, e aí a responsabilidade toda dele. Os pais não têm essa responsabilidade por eles porque cumpriram diligentemente a sua missão. Mas que nós não podemos desistir dos nossos filhos e sempre falar da verdade da palavra de Deus para eles. É esse o propósito da nossa lição. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.